Olá a todos, vamos lá para a derradeira aula, já está terminando. Fiquem felizes, aqui vocês poderão sair daqui e pegar o maravilhoso sistema de transporte público da cidade de São Paulo. Né? Você que está assistindo, né, nos está assistindo, né, sei lá, das cidades de Cruzeiro, Araraquara, Pindamonhangaba, né? Você provavelmente está com aquele risinho sádico nessa hora, né? O meu trânsito demora 20 minutos para chegar em casa, né? No nosso demora 1h30, 2 horas, 3 horas, né? Agora vocês terão a experiência fantástica de pegar o metrô lotado às 6 horas da tarde num dia de muita chuva, né? Mas enfim, valerá a pena, com certeza, né? Não, nada que vem as coisas que vêm fácil vão fáceis, né? Então temos que ficar felizes que estamos aqui aguentando até o fim. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre direito internacional. Né? Bom, então vamos lá. Sobre direito internacional, vamos discutir algumas coisas como o território de um Estado. Mas como assim um território de um Estado? O que eu quero trazer para vocês aqui é a projeção marítima do Estado. Já que a gente está falando de água, está chovendo bastante, né? Vamos imaginar aqui o local no qual nós gostaríamos todos de estar. Né? Gostaríamos de estar aonde agora? Ilha Bela, né? De sunga, ou biquíni, né? Num dia de sol, tomando uma caipirinha, né? Olhando para o mar, né? O pôr do sol, olha que cena romântica, maravilhosa. Né? Então, vamos falar de mar. Bom, seguinte, na projeção marítima, o território do Estado é apenas o mar territorial. Tá? Então, o que é esse mar territorial? O mar territorial é uma área do mar que vai até 12 milhas náuticas. Isso dá mais ou menos uns 24 quilômetros. Tá? Uma milha náutica dá mais ou menos 1,7 quilômetros. Então, se você, um dia, né, acordar, estiver lá na praia, né, em Long Beach, estiver lá na Praia Grande, né, olhando para o mar e falar assim, nossa, hoje eu estou uma pessoa, praticamente me sentindo aqui um César Cielo, né? Um grande nadador. Vou adentrar no mar e nadarei. Né? Se você morrer até 24 quilômetros, você morrerá em estar no território brasileiro. Por quê? Porque você morrerá no mar territorial do Brasil. Se é território brasileiro, então, o que acontece? Incide praticamente toda a soberania do Estado brasileiro sobre essa área, inclusive o ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Agora, com uma ressalva, existe um direito internacional garantido que se chama direito de passagem inocente. Ou seja, qualquer naviozinho, tá? Tenha ele a bandeira brasileira, tenha ele qualquer outra bandeira, seja esse navio civil, seja esse navio militar, tá? Ele tem o direito de trafegar pelo mar territorial. Tá? Então, sei lá, se um navio da 4ª Frota da Marinha Americana, um navio enorme, militar, estiver passando pelo mar territorial brasileiro, ele pode? Pode, porque ele tem um direito de passagem inocente. Claro, se ele vira as arminhas, né, para o território brasileiro, fala assim, deixa eu brincar aqui de batalha naval, né? Pá, pá. Não, aí não é mais passagem inocente. Né? Sim, aí já é videogame, né? E videogame numa escala um tanto quanto perigosa, e, enfim, aí pode até virar guerra, tá? Mas, em princípio, existe o direito da passagem inocente. Tá? Por que é importante saber a questão do território na projeção marítima? Por uma razão muito simples. A projeção de um Estado para o mar não termina apenas no mar territorial, mas ele tem outras áreas. Só que outras áreas que nós dizemos área sob jurisdição do Estado, o que não quer dizer território. Como assim? Existe uma área que chama Zona Econômica Exclusiva. A Zona Econômica Exclusiva é uma grande área, ela vai até 250 milhas náuticas. Tá? Então é bastante. Tá? Essa área, que é a Zona Econômica Exclusiva, o que acontece? Nessa área, o Estado ele tem direitos soberanos sobre todos os recursos naturais. Então, o que acontece com a Zona Econômica Exclusiva? Onde que está o famoso petróleo do pré-sal, né, que tanto se fala? Está na Zona Econômica Exclusiva brasileira. A ZEE, ela faz parte do território brasileiro? Não, não é território brasileiro, mas é uma área sob a jurisdição do Estado brasileiro. E, portanto, compete ao Estado brasileiro
dizer como esse petróleo será explorado, qual forma ele será explorado, ou se ele não será explorado. Tá? Então não confunda a zona econômica exclusiva, tá, com território. São duas coisas distintas. Tá? E ao lado do mar territorial existe uma outra areazinha, tá, que também tem 12 milhas náuticas, que se chama zona contígua. O que é importante essa zona contígua? E essa zona contígua já caiu em prova. Essa zona contígua, ela serve majoritariamente para efeitos de fiscalização. Tá? Então, na zona contígua, o estado costeiro, ou seja, aquele estado que tem a projeção marítima, ele tem competência nessa área sobre questões migratórias, trabalhistas, em matéria penal, tá? Questão sanitária. Então, vamos supor que você tenha um navio de bandeira estrangeira que está empregando centenas e centenas de filipinos em condições subhumanas. E ele se encontra na zona contígua brasileira. As autoridades brasileiras competentes, no caso, a Marinha, tá, poderá, né, solicitar para que aquele navio pare e faça uma inspeção? Poderá. Por quê? Porque essa zona existe justamente para fins de fiscalização. Tá? E outra coisa, vamos supor que um crime tenha sido cometido dentro do mar territorial brasileiro. Tá? E aí as autoridades competentes vão e tentam impedir, enfim, vão atrás dos criminosos que cometeram um crime lá no mar territorial brasileiro. E começa a perseguir essas pessoas. Essa perseguição, ela pode continuar além do mar territorial brasileiro? Pode, desde que a perseguição seja contínua. Tá? Ou seja, não pararam para tomar uma cervejinha, né, conversar sobre a novela, né, saber se ela vai voltar da Turquia ou não. Não, por favor, tá? Se for uma perseguição contínua, você pode tranquilamente, tá? Principalmente se for dentro da zona, se você ainda estiver na zona contígua, porque a zona contígua existe justamente para isso. É uma área, digamos, intermediária para efeitos de fiscalização. Tá? Mas a única que é território do estado costeiro é o mar territorial. Por isso o adjetivo mar territorial. Tá? Bom, saindo da questão dos territórios, vamos falar sobre um assunto que é polêmico, mas é importante, que já caiu na prova, que é a imunidade de jurisdição. Tá? Qual que é o grande princípio da jurisdição, civil ou penal, ou qualquer outra jurisdição, até trabalhista? É o princípio da territorialidade. Se, por exemplo, um empregado é despedido de forma equivocada pelo seu empregador no território brasileiro, então, em princípio, a Justiça do Trabalho tem competência sobre essa matéria. Se alguém vai e acaba adotando uma criança aqui no Brasil, pais brasileiros adotam uma criança brasileira aqui no Brasil, e alguma coisa acontece, né, que não deveria acontecer, em princípio, a jurisdição é de quem? Do Poder Judiciário brasileiro. Se alguém vai, se eu pego uma arma agora, pá, acabei de matar a nossa colega aqui, né, a competência é de quem? Da jurisdição brasileira em matéria penal. Então, o grande princípio da jurisdição é o princípio da territorialidade. Tudo que acontece no território de um Estado compete, pelo menos em princípio, ao Poder Judiciário daquele Estado examinar. Mas existe a exceção, que é a imunidade de jurisdição. Então, a imunidade de jurisdição é uma grande exceção. E ela pode acontecer de algumas formas. Uma das formas é a imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro. Como assim? E nós vamos ver que existem alguns assuntos bem recentes sobre isso. Quais são as formas que um Estado estrangeiro se manifesta num outro Estado? Então, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos. Onde que, se quisermos encontrar, entre aspas, os Estados Unidos, aqui no Brasil, onde o encontraremos? Nas representações dele. Primeiro na embaixada, né, que fica na capital do Brasil, no caso, Distrito Federal. Alguns cariocas acham que até hoje é lá. Não, é no Distrito Federal. Tá? Então, no Distrito Federal, lá em Brasília, ou nas cidades nas quais se encontram o quê? Consulados. Tá? Essas são as representações de um Estado estrangeiro. Tá? Bom, o Estado estrangeiro, ele tem algumas imunidades de jurisdição. Como assim? O que é importante? Para o Estado estrangeiro, na questão especificamente trabalhista, existe o quê? Existe a possibilidade de ajuizamento de uma ação.
ou seja, de uma reclamação trabalhista contra as representações do Estado estrangeiro. Então vamos supor que o nosso colega aqui foi empregada pelo consulado de Portugal aqui em São Paulo. Tá? E você está trabalhando lá, regime de CLT, tranquilo. Bom, entretanto, você foi despedida. E você, enfim, não concorda com a maneira pela qual você foi despedida, você acha que alguns direitos seus não foram observados, etc, etc, e você acabou ajuizando uma reclamação perante a Justiça do Trabalho. Você pode fazer isso? Sim, você pode. Entretanto, veja, você não poderá executar de forma coerciva a sentença trabalhista. O Estado estrangeiro, a representação de Estado estrangeiro, terá imunidade em relação a essa execução. Né? Ah, mas se o seu consulado quiser obedecer o que está colocado na sentença? Sem problema nenhum, ele pode obedecer. Agora, você pode, de forma coerciva, obrigá-lo a cumprir? Não. Por quê? Porque ele tem imunidade de execução. Tá? Então, o Estado estrangeiro ele tem imunidade de execução. Tá? Entretanto, a imunidade de jurisdição também acontece para quem? Para organizações internacionais. Tá? Só que organizações internacionais a história é diferente. Primeiro ponto de curiosidade. Alguém tem alguma ideia da única organização internacional que tem sede no Brasil? Se vocês não souberem... Não, a ONU tem sede em Nova York e algumas unidades em Viena, na Áustria, e Genebra, na Suíça. Mas só existe uma organização internacional que tem sede no Brasil. Ela é importantíssima. Vocês não conseguiriam dormir sem saber sobre essa organização internacional. Ela se chama Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, importantíssima. Tá? O mundo não acontece sem a OTCA falar alguma coisa sobre as grandes questões. Né? A Síria não vai dormir em paz na sua guerra civil enquanto a OTCA não se manifestar. Ela tem sede em Brasília. Tá? Mas é uma organização, pelo menos a gente pode falar que a gente tem uma que tem sede no Brasil. Agora, muitas organizações internacionais têm unidades, têm representações aqui no Brasil. Não tem sede, mas tem uma representação aqui no Brasil. Na questão, especificamente, né, já que eu vim logo depois da professora de Direito do Trabalho, né, fantástica professora de Direito do Trabalho, na questão trabalhista existe algumas peculiaridades. Se você é um brasileiro, e se você é empregado em uma organização internacional aqui no Brasil, tá? Por exemplo, PNUD, tá? Programa das Nações Unidas sobre Desenvolvimento. Ficava aqui em São Paulo, agora foi para Brasília. Tá? E você trabalha no PNUD. E aí você foi despedido e você acha que você não deveria ter sido despedido, que algumas coisas deveriam ter sido pagas para você não foram pagas, etc, etc. Você resolve ajuizar uma reclamação trabalhista. Você pode? Não. A organização internacional, ela tem uma imunidade de jurisdição muito maior, porque existe inclusive a impossibilidade de ajuizamento. Você deverá recorrer ao sistema arbitral específico daquela organização internacional. Todas as grandes organizações internacionais, elas têm sistemas de arbitragem específicos para suas relações de trabalho. Tá? E aí você vai ter que recorrer a esse sistema e cada organização internacional tem o seu. Mas você não poderá recorrer ao sistema do Poder Judiciário brasileiro. Tá? No caso de Estado estrangeiro, consulado, embaixada, você pode até ajuizar a ação, o que você não vai conseguir é executá-la. No caso de organizações internacionais, você não pode nem ajuizar, porque a competência é do sistema de arbitragem específico daquela organização internacional. Tá? Esse ponto, inclusive, foi recentemente já consagrado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Jurisprudência bem sólida nesse sentido. Bom, e dentro de imunidade de jurisdição, existem pessoas que trabalham na embaixada e no consulado que não são apenas os brasileiros. Nós temos, por exemplo, o quê? Diplomatas. Tá? E aos diplomatas, especificamente, então, e aqueles que trabalham, né, nas embaixadas, vejam, eles têm um sistema também de imunidade. Tá? Quem regula isso? O direito internacional. Tá? Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961.
Esse tratado regula esse sistema de imunidades e foi, há muito tempo, incorporado pelo Brasil. Veja, o diplomata tem imunidade de jurisdição penal, tá? Civil, tá? Com exceção, no caso dele ser um legatário ou ser parte num processo de herança, tá? Mas com exceção disso ele tem imunidade civil. Tá? Sempre do que na imunidade civil? Quando ele está no exercício da sua função. Tá? E imunidade de jurisdição fiscal. Tá? Como assim? Sou um diplomata. Vamos lá para o caso que é mais polêmico, as pessoas ficam revoltadas e mexem as cabecinhas, né, e discordam. Né? Calma, calma. Não fui eu que criei a convenção. Tá? Bom, então é o seguinte. Caso de imunidade de jurisdição penal. Sou um diplomata. Cheguei, pá, dei um tiro aqui no nosso colega. Desculpa. Tá? Não foi pessoal. E acabei matando. Né? Eu poderei ser incriminado pelo Poder Judiciário brasileiro, então uma ação penal? Não! Artigo 4º, artigo 5º do Código Penal não se aplicam à minha pessoa. Eu tenho uma categoria especial, eu tenho imunidade de jurisdição penal. Tá? Isso quer dizer que nada acontecerá comigo? Depende. Como assim depende? Essa prerrogativa da imunidade, ela não é do diplomata propriamente dito. Na verdade, ela é do Estado que o envia. Então, se eu, Estado, né, vamos supor que ela seja a diplomata e ela o matou. Eu sou Estado. Tá? Você é uma representante do meu Estado no Brasil. Se eu retirar a sua imunidade, se o Estado retirar a sua imunidade, aí, minha filha, você será como qualquer outra no Brasil. Tá? E poderá ser incriminada, Poder Judiciário, aplica a Constituição Federal para você, não se preocupe, você é uma estrangeira, portanto você tem o quê? Todos os direitos e garantias fundamentais, principalmente de primeira geração, artigo 5º, resguardados para vocês, então, ampla defesa, contraditório, direito a um advogado, etc, etc. Tá? Porém, será julgado aqui no Brasil. Tá? E se o Estado não retirar a imunidade desse diplomata, o que pode ser feito? Tá? Bom, se o Estado não retirar a imunidade desse diplomata, provavelmente o Estado brasileiro vai fazer o quê? Isso aconteceu ano passado. Caso do diplomata iraniano na questão sobre a acusação de pedofilia, tá? Lá em Brasília. O Estado brasileiro, nesse caso, vai lhe declarar o quê? Persona non grata. Tá? O que é persona non grata? Basicamente o Tirone hoje no Palmeiras. Tá? Ninguém gosta de você, tá? Ninguém quer que você continue gerenciando o clube, por favor, se retire. Tá? Então, persona non grata é isso. Se o Estado brasileiro vai lá e fala, olha, você, minha filha, é persona non grata. Então, você tem aqui 48 horas, 72 horas, enfim, te dão um tempo hábil para que você se retire do país. Tá? E aí, com certeza, o Estado que ele enviou vai retirar, até porque senão fica uma saia justa diplomática complicada. Tá? E aí você vai embora. Para por aí, o que pode acontecer? Às vezes, você pode entrar com uma ação penal no outro Estado, no Estado estrangeiro, mas aí depende se aquele direito daquele Estado estrangeiro reconhece a competência. Né? Quase sempre que acontece, hoje em dia, o Estado vai e retira a prerrogativa da imunidade de jurisdição penal. Tá? Neste caso que teve aqui no Brasil, do diplomata iraniano, o Irã acabou não retirando, o Brasil declarou como persona non grata, e ele voltou para o Irã e acabou por aí. Tá? Agora, no caso de imunidade de jurisdição civil, o que acontece? Ou civil, é no exercício da sua função. Tá? Vamos supor que eu seja um diplomata do Congo, tá? Da República Democrática do Congo. Só que a República Democrática do Congo não me paga muito bem aqui no Brasil. Tá? E eu também, curiosamente, sou dentista. Tá? Então, eu sou diplomata durante o dia e dentista à noite. Arranco os dentes à noite. Tá? E eu acabei arrancando um dente, né, de forma indevida de um cliente, acabei estourando a boca dele, ele ficou muito bravo comigo, ajuizou uma ação, tá, no âmbito civil. Ele pode? Pode. Tá? Porque aí não é um ato decorrente do exercício da minha função. Tá? Mas isso só vale para a imunidade de jurisdição no âmbito civil. Tá? No âmbito penal, claro, nenhum diplomata pode falar assim, não, mas eu estava no exercício da minha função quando eu dei um tiro na cabeça dele. Não, pelo amor de Deus, né? Não é sua função dar tiro em pessoas. Né?
E na questão da imunidade de jurisdição fiscal, o diplomata não paga impostos diretos. Tá? Então, imposto de renda, IPTU, ele não paga. Tá? O que ele vai pagar é o quê? Ele vai pagar impostos indiretos, né? Porque senão aí seria maravilhoso, né? Você chega lá, vai, compra uma roupinha e fala assim, olha, aproveita e desconta aí o ICMS, o ISS, etc, etc. Né? A roupa vai sair que é um baratinho, né? Do jeito que tem imposto nesse país. Mas, enfim. Carro depende do carro. Se o carro for da embaixada ou do consulado, ele tem imunidade de jurisdição fiscal. Inclusive, tanto a embaixada quanto os consulados também têm imunidade de jurisdição fiscal. Tá? Então, se, por exemplo, se um dia você tiver a curiosidade de entrar no site da Prefeitura de São Paulo, né, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, só perde para Nova York em termos de número de consulados no mundo. Tá? Nós somos a segunda cidade com o maior número de consulados no mundo. Então, se entrar no site da Prefeitura de São Paulo, né, for lá na parte de tributos, e for especificamente na parte de IPTU, e for na área de isenções, uma das hipóteses de isenção é justamente consulados. Tá? Imagino que também, nunca entrei no site de Brasília, mas lá no Distrito Federal deve haver um item igual para as embaixadas. Tá? Bom, então, saindo do mundo das imunidades, vamos falar um pouquinho sobre as competências de algumas das nossas cortes. Tá? Bom, vamos lá. STJ, Superior Tribunal de Justiça. Compete ao STJ o quê? Homologar sentenças estrangeiras, tá, que já falamos, e conceder o famoso, em latim, o exequatur a cartas rogatórias. Tá? Exequatur nada mais é do que execute-se. Tá? Então, no caso de uma sentença estrangeira, ou seja, uma sentença, ou algo que seja equivalente a uma sentença, prolatado por uma autoridade estrangeira, que tem que ser cumprido aqui no Brasil, há necessidade de quê? Disso ser reconhecido pelo STJ. Esse reconhecimento, ou seja, o STJ falando, olha, isso aqui está compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, esse ok se chama homologação de sentença estrangeira. Tá? Agora, uma vez homologado, isso será executado, mas quem conduzirá essa execução não é o STJ, tá? É a Justiça Federal, primeira instância. Tá bom? E compete também ao STJ o quê? Conceder o exequatur a cartas rogatórias. Tá? Carta rogatória, ela vai servir para quê? Quando você tem algum procedimento de um processo judicial em curso no exterior, do tipo uma citação, tá? Oitiva de testemunha, colheita de provas, enfim, algum procedimento de um processo que ainda esteja em curso no exterior. Ao contrário de uma sentença que já terminou o processo, você já tem a sentença ali. Tá bom? E a mesma coisa, ele concede o exequatur, mas quem vai, né, levar isso a cabo é a primeira instância da Justiça Federal. E o Supremo Tribunal Federal? O que fica com ele? Extradição. Tá? Extradição é um assunto importante. Por quê? Extradição é questão que preocupa principalmente quem? Estrangeiros. Tá? Bom, então, pegando aí o bojo dos estrangeiros, vamos lembrar. Quais são os tipos de saídas involuntárias ou compulsórias de um estrangeiro no Brasil? O estrangeiro pode ser saído como? Ou ele é deportado. O que causa a deportação? Mera irregularidade. Por exemplo, meu passaporte está vencido. Tá? Entrei no Brasil com um passaporte, com visto temporário para estudante, enquanto eu estava fazendo a minha pós-graduação aqui no Brasil. Né? Me apaixonei por uma brasileira, resolvi ficar alguns mesezinhos a mais do final do meu curso. Né? Bom, estou agora em situação irregular. Poderei ser deportado. Isso significa que, de repente, agentes da Polícia Federal aparecerão na minha casa, né, colocarão a mão no meu ombro e falam, por favor, né, você será agora gentilmente conduzido ao nosso veículo, ao nosso sistema de transporte, e gentilmente você será conduzido para o seu país? Não. Tá? Primeiro você recebe uma intimação, tá? Aí essa intimação pede para que você saia, num prazo específico que a intimação coloca, geralmente são 72 horas. Enfim, aí se você não cumpre, aí sim você será gentilmente deportado pelos agentes da Polícia Federal, já que compete, no caso, ao Departamento da Polícia Federal fazê-lo. Né? Agora, vejam, se você for deportado, o que acontece? Você poderá retornar ao Brasil? Poderá, desde que, primeiro, seja sanada a irregularidade,
Né? Então você conseguiu, por exemplo, um visto novo. E se o Tesouro Nacional tiver incorrido em algum encargo do tipo, olha, infelizmente não vai dar para ser deportado porque, cara, eu estou sem dinheiro, essa passagem de volta para o meu país custa muito caro, o Estado brasileiro vai falar assim, não seja por isso, a gente vai, compra uma passagem, está aqui a passagem, por favor, né? Tchau. Né? Neste momento, se você depois pagar, tem uma multa, né? Pagar a multa e pagar todos os encargos que o Tesouro Nacional acabou acabou incorrendo para que você seja deportado, aí tudo bem. Então, pagou a grana que deve ao Estado brasileiro e sanou a sua situação, ok, você pode retornar ao Brasil. Agora, outra questão é a expulsão. Qual que é o fundamento da expulsão? Não é mais uma mera irregularidade. O fundamento da expulsão é o quê? Um crime. Né? Pode ser um crime comum, como pode ser um crime contra a segurança nacional. Então, por exemplo, coloquei uma bomba no Congresso Nacional. Né? Para mim é ato de heroísmo, mas para a Lei de Segurança Nacional é crime contra a segurança nacional. Ou, vamos supor, né, de novo, já matei vocês dois, matei aqui agora o terceiro. Né? Sou um estrangeiro, não sou diplomata, não tenho nenhuma prerrogativa. Né? Matei o nosso colega aqui. Isso quer dizer então que eu serei expulso imediatamente? Não. Tá? Claro, será aplicado todo o direito penal, haverá uma ação penal, né? Terei direito a ampla defesa, contraditória, etc, etc. Tenho, por exemplo, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, falando que eu tenho pena de reclusão de 10 anos. Vou ficar lá 10 anos. No final do cumprimento da minha pena, existe um processozinho administrativo no âmbito do Ministério da Justiça, tá? Para a expulsão. Tá bom? A não ser que eu tenha um filho brasileiro, dependente, essa é a única exceção, eu serei o quê? Serei deportado. Se eu tiver um filho brasileiro dependente, não serei deportado. Caso contrário, serei expulso. E aí ocorre a expulsão. Qual que é a importância da expulsão? A expulsão implica na impossibilidade de retorno. Uma vez eu sendo expulso, quando eu estou para ser expulso, eu assino um termo que eu reconheço essa consequência da lei brasileira, que eu não posso retornar ao Brasil. Tá? Essa expulsão. Por que ela é tão severa? Porque o fundamento dela é severo, é um crime. Tá? Claro, contravenção não gera expulsão. Tá? Bom, e por último, extradição. A extradição ela é mais complexa. Tá? Por quê? A extradição ela vai passar por um julgamento, no caso do Brasil, no Supremo Tribunal Federal. Sou estrangeiro. Né? Cometi um crime fora do Brasil. Vim ao Brasil. Aquele estado no qual eu cometi um crime solicita a minha extradição. Tá? Essa extradição vai ser julgada no STF. Essa extradição vai... Primeiro ponto. O julgamento só começa quando? Quando o extraditando estiver preso. Tá? Então, se vocês estão assistindo, por exemplo, um dia, TV Justiça, primeiro ponto, vocês sabem, né? Assistir TV Justiça é sinônimo de ausência de vida social. Tá? Então, menos TV Justiça. Tá? De vez em quando, vocês podem dar uma escapadinha e colocar ali na TV Justiça. Tá? Até porque ouvir votos do ministro Marco Aurélio e conseguir ficar acordado durante todo o tempo é um grande exercício. Né? Porque o direito constitucional, hermenêutica... Você já dormiu. Né? Um dia eu vou tentar colocar o meu sobrinho de 2 anos para assistir TV Justiça e ver se ele dorme, né, quando o Marco Aurélio fala. Bom, então, se você for assistir um julgamento de uma extradição, você sempre verá ali sentadinho, com aquela carinha de triste, sabe o cachorrinho assim, com aquele olhinho grande, né? Ah, eu sou tão bonzinho, o extraditando. Tá? Por quê? Porque ele tem que ser preso antes de começar o julgamento. Aí começa o julgamento. Esse julgamento ele tem de levar uma série de coisas em consideração. Tá? Por exemplo, não se extradita quem? Brasileiro. Brasileiro naturalizado não será extraditado quando? Aliás, será extraditado quando? Quando ele tiver cometido, ou quando o crime ao qual se imputa tiver sido cometido antes do processo de naturalização, ou quando o crime for o crime de tráfico de drogas. Tá? Bom, brasileiro nato, em nenhuma hipótese. Aqui eu coloco um parênteses.
E se o brasileiro nato for solicitado pelo Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil faz parte, reconheceu a jurisdição? O brasileiro nato pode ser enviado ao Tribunal Penal Internacional? Sim! Não é extradição, é entrega, é outro instituto jurídico. Então, sou brasileiro nato, né? Matei 1 milhão de pessoas porque elas comungavam uma determinada religião ou tinham uma determinada cor. Primeiro ponto, você é uma pessoa realmente muito má. Segundo ponto, tá? Se você foi, se o seu envio foi solicitado pelo TPI, você será enviado ao TPI, mesmo sendo brasileiro nato. Tá? Agora, extradição não. Extradição você ficaria ainda aqui no Brasil. Bom, então vamos ver a questão da extradição. Né? Na questão da extradição, vamos ver a questão da identidade da pessoa. Lembre-se, mera contravenção não gera extradição. Tá? É só crime que gera a extradição. Né? Você não vai extraditar alguém por ter cometido, por exemplo, crime de opinião, tá? Ou crime político. Tá? Isso não gera extradição no Brasil. E, em geral, o Estado que está solicitando a sua extradição deve haver o quê? Nesse Estado que solicita a extradição. Ou uma ordem democrática, ou pelo menos algo que se assemelhe com os grandes ditames processuais. Tá? Então, que haja ampla defesa, contraditório, princípio do juiz natural. Tá? Por essas e outras razões que algumas extradições que a República Popular da China solicitou ao Brasil foram indeferidas. Tá? Porque não havia o quê? A observação do devido processo legal. Tá? Enfim, como que está sendo hoje aqui no Brasil? Até 31 de dezembro de 2010, então, entre a Constituição de 1891, que fundou o STF, até 31 de dezembro de 2010, como que funcionava o sistema? STF julgava, STF julgou pela extradição, o presidente da República vai lá e concorda, faz e promulga o decreto, concordando, dando a sua anuência para a extradição. 31 de dezembro de 2010, caso César e Battisti. O que acontece? Presidência da República, STF julga pela extradição, Presidência da República fala o quê? Não extradito. O que acontece? Volta para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal fala o quê? É uma prerrogativa da Presidência da República. Tá? Está no espaço de discrecionalidade da Presidência da República. Então, agora, adotamos o modelo americano, que o Poder Judiciário dá a sua palavra, mas a palavra final fica ao Poder Executivo, no caso, a Presidência da República. Tá? Por que isso acontece? Porque você não tem, na nossa Constituição Federal, não existe regulamentado essa relação. Tá? Como existe um limbo, esse limbo teve que ser interpretado e foi interpretado dessa forma. Tá bom? Então, é isso, senhores. Senhora Fabi, acabou? Acabou? Ah, mas eu vou ficar agora até as 9 da noite. Eles vão ficar até as 9 da noite no trânsito, dentro do metrô. Muito mais legal ouvir direito internacional. Né? Poxa, muito mais divertido. Né? Eles vão fazer o quê? Vão tomar cerveja? Né? Poxa, vão tomar... Ah, tem aula de civil? Ah, tá. Ah, civil. Só porque tem 15 questões na prova, civil. Tudo bem, vai. É isso, senhores. Ótima prova para vocês. Vocês passarão. Fiquem com mente positiva. Tenho certeza que verei os senhores depois na fila da ordem. Tristes, porque vão ter que pagar agora para a ordem todo ano, né? Aquela maldita anuidade. Mas tudo bem. Foi por uma boa causa. Até mais. Tranquilo. São todos Luiz Fernando Baracho. Tá? Daniela Iacomini. Olha só.
Não, nem vem falando que foi marmelada, porque eu não olhei isso aqui. Tá? Vamos lá. Luciane Oleira. É Oleira isso aqui? Oliveira. Você? Ótimo. Vai lá. Olha, tinha uma época em que você conseguia perceber... Não, ia sacanear, não vou sacanear. Você conseguia perceber a diferença de menino e menina quando a letra era um garrancho ou uma letra bonitinha, né? Infelizmente, esses anos estão acabando com esse maldito mundo digital. Outra é... alguma coisa Ferraz. Giovana? Isso aqui é Giovana? Ó, dá uma olhadinha. Guiomar. Foi embora, então já foi a vez. Hã? Ah, tá. O que aconteceu com Pedro, João, Maria, né? Tão mais simples. Vamos lá. Ana Maria Porto da Silva, lindo nome, viu? Ana Maria, um nome simples, fantástico, bonito. Sua mãe tem muito bom gosto, viu?